E aí pessoal, bem-vindos a uma videoaula que a gente vai estar falando sobre o campo elétrico, dando continuidade na matéria de eletrostática, na qual a gente já falou um pouquinho sobre a força elétrica. Hoje a gente vai abordar o tema campo elétrico. Para a gente começar a falar um pouquinho sobre o campo elétrico, vamos primeiramente falar um pouquinho sobre a ideia de campo. O que seria o campo, né? De onde vem essa dimensão de ideia de campo? A ideia de campo ela surge quando tentamos entender as interações à distância. Como, por exemplo, nós sabemos que qualquer objeto que esteja próximo à superfície da Terra, ele vai ser submetido a uma força gravitacional, que vai puxar esse objeto para o centro da Terra. Lá da terceira lei de Newton, nós sabemos que para toda ação existe uma reação. Então, se o objeto é puxado para o centro da Terra, no caso, a Terra é puxado em direção ao objeto, com uma força de mesma intensidade, mesma direção, porém no sentido oposto. Outro exemplo que a gente trabalhou na matéria anterior foi sobre a interação entre duas cargas elétricas. Como, por exemplo, se eu tenho uma carga A e uma carga B, ambas separadas por uma distância D. O que acontece entre elas? Vai surgir uma força de natureza de campo, ou seja, uma força que vai agir à distância, e essa força é a força elétrica. Como nós aprendemos, quando as cargas possuem o mesmo sinal, essa força vai ter uma natureza de repulsão. Então, A vai empurrar B, A sobre B, e B, devido à terceira lei de Newton, vai empurrar o A. Força de B sobre A. Essa força é regida através da lei de Coulomb. Então, nesses dois exemplos que eu dei aqui para vocês, nós temos interações que ocorrem a uma certa distância. Mas esse campo, então o que seria o campo? O campo, eu posso escrever qualquer tipo de campo como o agente de interação. É justamente esse campo que, no caso, vai ser o precursor para que haja essa interação. O campo elétrico, para a gente entender melhor o campo em si, vamos remontar à natureza da matéria. Nós entendemos que todo objeto, ou melhor, toda partícula presente no universo que nós dizemos que é uma matéria, ela possui duas propriedades intrínsecas a ela. Nós temos a massa, toda partícula possui massa, e ela possui carga elétrica. A massa estará associada ao chamado campo gravitacional, enquanto que a carga elétrica ela estará associado ao chamado campo elétrico. Nós sabemos que uma partícula ela possui massa e carga elétrica por causa da interação entre as massas e a carga elétrica. Quando dois objetos maciços são colocados um próximo do outro, surge uma força de natureza gravitacional. No caso, quando duas partículas carregadas eletricamente são colocadas ou dispostas próxima uma à outra, surge uma força o quê? Uma força elétrica. Então, o campo nada mais é do que o agente dessa interação. Para a massa, você tem o campo gravitacional e para a carga elétrica nós temos o campo elétrico. Uma coisa muito importante da gente notar é que carga não cria campo. No caso, a existência da própria carga está associado ao campo, porque nós só sabemos que existe uma carga ali porque ela está interagindo com a outra, e ela só interage devido a esse campo. Uma definição muito interessante é que a gente encontra dentro do GRIF, do Grupo de Elaboração do Ensino em Física, na qual diz que o campo seria um agente real, mas não material. Seria ele o responsável por a interação à distância. Agora, vamos definir o que seria esse campo elétrico. Pessoal, campo elétrico é uma grandeza do tipo vetorial. Portanto, ela possui módulo, direção e sentido. Vamos primeiro falar um pouquinho sobre a orientação do campo. Pessoal,
temos aqui uma carga positiva e uma carga negativa. Para as cargas positivas e para as cargas negativas, a gente vai representar o campo através das linhas de força. À frente, a gente vai ter uma definição melhor para falar sobre mapeamento de potencial. Mas, por enquanto, vamos entender o seguinte, que o campo ele vai ser representado assim. A sua direção, tanto para a carga positiva quanto para a carga negativa, ela se dará da seguinte forma, uma linha radial. Tanto para o positivo quanto para o negativo. Então, a direção do campo elétrico é uma direção radial. Agora, o sentido, no caso do campo elétrico, nós atribuímos que para a carga positiva, o sentido do campo elétrico está do centro da carga para fora. Então, até a gente fala, lembrando lá da ótica, é divergente, dessa espalha. Então, a gente tem um sentido orientado para fora, para uma carga positiva, e para a carga negativa, nós temos o sentido orientado para dentro da carga. Então, vamos revisar aqui. Campo é o agente de interação da força elétrica. Vamos falar um pouquinho mais do campo elétrico mesmo dessa aula. O campo é uma grandeza do tipo vetorial, portanto possui direção e sentido. Direção sempre radial. E o sentido ele vai depender da carga. Positiva está saindo e negativa está entrando. Quando a gente for trabalhar alguns exercícios, a gente vai ver o seguinte, que quando se trata somente de duas partículas, essas definições aqui, elas não vão de tanta valência assim, é mais fácil. Agora, quando a gente trabalha com mais de duas partículas, é muito importante que a gente atribua a direção e sentido para a gente determinar o valor da resultante, no caso do quê? Desse campo elétrico. Dando continuidade, e qual seria o módulo do campo elétrico? Para a gente determinar o módulo do campo elétrico, a gente vai teorizar o que nós chamamos de carga de prova. Imagine que você tem um corpo na qual ele possui uma certa quantidade de carga Qzão maior do que zero, por exemplo. E eu queria medir o valor do campo. Para isso, eu vou colocar hipoteticamente uma carga de prova, que seria uma carga Qzinho, cujo valor é muito diminuto em relação a Qzão, ou seja, Qzinho ele é muito menor o seu valor do que o Qzão. A quantidade de carga, no caso da carga de prova, é muito inferior à quantidade de carga da carga que eu estou determinando o valor do campo. Pessoal, se eu colocar essa carga Qzinho, que é uma carga de prova positiva, próximo de Qzão, também positiva, o que vai acontecer? Essa carga Qzinho vai ficar submetida à força elétrica. Dessa forma, a gente vai acontecer isso daqui, ó. Ela vai ser submetida a uma força. A gente determina que o módulo, ou seja, a intensidade do campo vai ser determinada pela razão da quantidade de força elétrica sobre uma quantidade de carga elétrica, ou seja, campo é igual força elétrica dividido pela carga elétrica. Se a gente aplicar a definição da lei de Coulomb aqui, a gente encontra que a intensidade do campo elétrico de uma carga pontiforme a uma certa distância pode ser determinada pela relação campo elétrico é igual a constante elétrica vezes a carga que está criando esse campo elétrico dividido pela distância entre o ponto que você quer saber a intensidade desse campo elétrico e essa carga. Certo, pessoal? Outro detalhe aqui, só para a gente encerrar, é a unidade do campo. A unidade do campo, a gente vem aqui. Campo elétrico é força por carga. Força, no caso, é medida em newtons e carga é medida em coulombs. Quando a gente fazer a análise
escalar dessa parte, a gente vai ver que o campo também pode ser medido em volts por metro, tá bom? Mas vamos lá então. Então a unidade, para a gente terminar, vai ser quem? Vai ser o Newton por Coulomb. Valeu, galera. Até a próxima aula. A próxima aula vai ser sobre campo elétrico uniforme. E é nóis!